Olá, olá a todos os amigos da TV Galáctica, para mais uma live na companhia de todos. Muito obrigado pela presença de vocês nessa noite de terça-feira, dia 4 de maio de 2021. É uma satisfação estar com vocês. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral de vários assuntos que ficaram pendentes, que eu não consegui apresentar nas últimas lives, então a gente vai falar um pouquinho. Antes eu vou cumprimentar aqui algumas pessoas, né? A Isabel Duzzi, muito boa noite. A Altinéia Garcia, boa noite. Érica, estamos aguardando. Maria de Lourdes Gonçalves Rosa, boa noite. Lorena Fornaiser, boa noite também. A Santinha Garcês, muito boa noite. A Regina Alves, muito boa noite, gratidão pelos elogios. A Magda Machado, boa noite, São Paulo, capital. Maria de Lucas, Tietê, São Paulo também, para o mundo. Edmara Estevam, boa noite, Demis Eliette. José Carlos Fernandes Alves, José Carlos Português, legal. Muito obrigado pela presença de vocês e pelo feedback também. E eu vou começar aqui, tem vários assuntos para a gente apresentar aqui que ficaram, como eu disse, ficaram pendentes. Eu ia apresentar nas outras lives, mas a gente acabou pulando por causa de falta de tempo, e hoje a gente vai fazer esse apanhado geral para vocês. Lembrando que na próxima quinta-feira, perguntas e respostas no canal Demis Viana 2. Sábado, nós vamos ter uma live especial, e no domingo eu estou aqui já tomando as providências, faltam os últimos detalhes, eu vou chamar uma convidada muito especial também, tá? Que vai estar comigo domingo. Só faltam alguns detalhes, mas parece que está tudo certo, né? Tá tudo certo para esse domingo. Então hoje eu vou apresentar para vocês algo que muitos têm dúvida. Por que que os filmes, muitos filmes de Hollywood, séries, Star Trek e outros filmes mais, parece que reproduzem as denúncias do Serviço Secreto Espacial? É uma verdade, você vê o MIB, né, Homens de Preto, vários filmes também, que parecem que fazem alusão a verdades que estão sendo apresentadas pelos denunciantes do Serviço Secreto Espacial, que são muitos, vários militares, cientistas, que estão fazendo essas apresentações, essas revelações, para ser mais preciso. E na próxima live também eu vou apresentar vários documentos e revelações de vários membros do governo dos Estados Unidos, militares que tiveram acesso às reuniões do Eisenhower. Alguns estiveram presentes nas reuniões do Eisenhower, dos acordos com os extraterrestres, além também de pessoas que tiveram acesso a arquivos secretos, top secret, dos Estados Unidos. São várias pessoas, não é uma só não, dá uma lista de pessoas, e a própria neta, a Laura Eisenhower, que é bisneta do Eisenhower. Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos na década de 50, e ele foi uma era muito marcante, porque desde então os 12 Majestic, eles se apoderaram do poder nos Estados Unidos. Na verdade, quem concedeu poderes aos 12 Majestic foi o antecessor do Eisenhower, que foi o Truman. O Truman, ele criou os 12 Majestic, e ele fez tempestade, ele fez, assim, ele pressionou o Eisenhower para que essa agenda persistisse, continuasse, desse continuidade no seu governo também, dizendo que era questão de segurança nacional, que ele precisava dar poder para os 12 Majestic, porque a questão do OVNI era muito preocupante, dando um monte de razões, de motivos, de desculpas, e ele foi pressionado, o Eisenhower, como a maioria das pessoas, apesar de ser um presidente, ele tinha pouco ou quase nenhuma informação. Era um completo, assim, ignorante a respeito do que estava acontecendo, e ele simplesmente agiu por emoção,
né, por emoção, pelas impressões que passavam para ele. Então, ele agiu de acordo com as impressões, então ele foi emotivo, ele agiu simplesmente na emoção. Tanto é verdade, quando ele, no fim do seu mandato, do seu governo, ele se arrependeu profundamente, ele fez um pronunciamento na TV, e nas entrelinhas a gente consegue perceber que ele lamentou muito o que estavam fazendo, principalmente a indústria aeroespacial. A gente sabe que a indústria aeroespacial dos Estados Unidos ficou na mão dos Greys, né, através desses acordos. Ele lamentou, e ele, antes de passar o seu governo para o Kennedy foi o seu sucessor, o JFK, foi o sucessor do Eisenhower. Ele teve uma reunião secreta, ele falou a respeito dos 12 Majestic, ele falou também dos tratados que ele teve que fazer com os extraterrestres, que ele se arrependeu muito. O próprio assessor, para vocês terem uma ideia, o próprio assessor do Eisenhower, ele conta que o presidente Eisenhower lamentou demais esses acordos. Ele ficou assim, realmente sem chão. Eu até posso aqui passar para vocês. Eu tenho aqui, olha só. Eu tenho o discurso do Eisenhower, a gente vai passar em detalhes. Por que é muito importante a gente apresentar isso? Porque tem pessoas que falam assim, Demis, mas onde que você tirou isso? Quais são as fontes? Então, essas são as fontes. E as fontes são robustas. São robustas. Inclusive, o Dr. Brown, Rutten Brown, que ele é especialista em visão remota, ele pegou todos esses depoimentos de insiders dos Estados Unidos, e eles puderam averiguar através de visão remota um processo super rigoroso, científico, para averiguar todos esses depoimentos e certificar do que de fato aconteceu. Apesar de todos os depoimentos falarem mais ou menos a mesma coisa, eles tinham algumas variáveis. Não eram assim 100% iguais. Existia alguma incoerência. Mesmo porque alguns estavam lá presentes, outros viram por documentos, então é claro que existe alguma variação. É bom lembrar também que, meus queridos, houveram vários encontros. Não foi apenas um encontro de 1954, foi uma sucessão de encontros do governo dos Estados Unidos com extraterrestres, né, para fazer os acordos. Eles queriam porque queriam tecnologia. Mas aqui eu vou apresentar para vocês o Steven Lovekin, que era assessor, estava muito próximo do presidente Eisenhower. Ele fala o seguinte: estávamos com ele quando estávamos com Camp David, e ele sabia que cada um de nós pelo nome, essa era a grande coisa de estar sob o comando dele. Então ele conhecia todos pelo nome. Eu era apenas um sargento na época, né? Eu ainda estava a par de algumas coisas e algumas pessoas não sabiam. É uma pessoa próxima do Eisenhower, tá? E quando ele disse que o principal que devemos temer é o complexo industrial militar, ele não estava brincando. E ele tinha o assunto do qual estamos falando, OVNIs, em mente. Ele foi bastante explícito sobre isso. E esse discurso de despedida do Eisenhower foi no dia 17 de janeiro de 1961. Antes, ele esteve com o presidente Kennedy, uma reunião secreta entre o Eisenhower e o JFK. Tá? Esse foi o discurso. Eu até vou apresentar para vocês, já que comecei, dando já spoiler. Depois a gente vai dar detalhes de tudo na próxima live. Tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês o discurso de despedida do presidente Eisenhower, no fim do seu mandato. Nos conselhos de governo, devemos nos proteger contra a aquisição de influência indevida, quer procurado ou não, pelo complexo industrial militar. Olha lá, olha só. O potencial para o aumento desastroso do poder, mal colocado, existe e vai persistir. Jamais devemos permitir que o peso dessa combinação coloque em risco nossas liberdades ou processos democráticos. Devemos tomar nada como garantido. Somente uma cidadania alerta e informada pode obrigar o adequado entrosamento do enorme maquinário industrial e militar de defesa,
com nossos métodos e objetivos pacíficos, para que a segurança e a liberdade possam prosperar juntas. Então, o presidente Eisenhower, para quem é bom entendedor, vai compreender que está nas entrelinhas, que o grande problema, o grande arrependimento dele foi com relação ao complexo industrial militar. Ficou na mão dos 12 Majestic e sob controle dos Greys reptilianos. Então, isso aqui é uma declaração muito forte, histórica, e ainda tem a comprovação do Camp David, Stephen Lovekin, falando aqui, o sargento Camp David também, que esteve muito próximo do Eisenhower, e ele fala mais aqui, ó, essa frustração, pelo que me lembro, durou meses, ele ficou deprimido, Eisenhower, ele ficou em depressão, ele ficou muito mal mesmo por causa dessa decisão, Ele percebeu que estava perdendo o controle do assunto OVNI, ele percebeu que o fenômeno, ou seja, o que for que enfrentamos, não estaria nas melhores mãos. Olha só essa declaração, olha que impressionante. Não estaria nas melhores mãos, Pelo que me lembro, essa foi a expressão usada. Não vai estar nas melhores mãos. Essa foi uma preocupação real. E assim acabou sendo. Olha só. Não vai estar nas melhores mãos. Essa foi uma preocupação real. E assim acabou sendo. É realmente algo assim, tremendo, algo tremendo. Então as pessoas devem entender que os testemunhos, eu vou apresentar só algumas pessoas, testemunho de militares, engenheiros, cientistas, a respeito deste fato. Isso é um fato histórico, isso não é teoria da conspiração, isso é um fato. Então, isso aqui é para os céticos também, e até para você apresentar para aquelas pessoas, que não querem aceitar a realidade. Então, isso é um fato. Por exemplo, nós temos aqui, tem o testemunho do John Lear, capitão da Força Aérea, eu já até apresentei para vocês algumas lives. Tem o testemunho do William Kolbe, da CIA, diretor da CIA. Tem o testemunho do sargento Robert Dean, também. Phil Schneider, Dr. Michael Wolff, também confirma tudo isso. E o William Cooper, também confirma. E mais ainda, a bisneta do Eisenhower, Laura Eisenhower, também que é uma insider, e ela faz lives, a Laura Eisenhower, para que vocês não saibam, primeiro que eu não posso aqui colocar a foto dela, ela faz live nos Estados Unidos denunciando tudo isso, todos esses assuntos. Ela faz live com o Michael Salla, ela já fez live também com a Helena Danam e com outras pessoas nos Estados Unidos que também transmitem essas verdades, essas revelações com relação à transição planetária. Então, isso é realmente muito impressionante e muito importante. Aqui, muitas pessoas devem estar perguntando nesse momento, se indagando, quem são esses personagens que estão aqui no nosso painel, Aqui, Gaia, isso aqui representa Gaia, a deusa Gaia, a mãe natureza. E a mãe natureza está grávida, vocês estão percebendo? Ela literalmente está grávida. Ela está em gestação, está esperando um filho. E este filho é o novo ser humano. Então, o novo ser humano é o filho de Gaia, que está em gestação, já estamos sofrendo as dores do parto, e Gaia está no processo de transformação muito profunda, está se modificando, porque ela vai gerar um filho, que é a nova humanidade. Essa nova humanidade através da transição planetária. Então, isso é fantástico, E aqui, nesse canto aqui, nós temos o Dreada, que é um ser colossal que vive nos bolsões profundos do planeta Terra, no mundo intraterreno. Ele tem de 71 a 91 metros de altura. É isso mesmo que você está ouvindo.
É um ser colossal. Ele é o guardião de Gaia. E ele tem a tarefa, ele tem a incumbência de proteger a Biblioteca Galáctica. Nos bolsões profundos do planeta Terra existem cristais que são como HDs de toda a história do planeta Terra. Por isso que o nosso planeta é tão cobiçado. E além de ter, é como se fosse um HD de informação de tudo que aconteceu está registrado hoje, agora, nesse momento, há milhões de anos atrás. Tudo registrado, tintim por tintim, cada detalhe, cada imagem. E tem mais ainda, o nosso planeta Terra é um planeta biblioteca. Além das informações do planeta Terra, todas as informações que você possa imaginar, científicas, matemáticas, históricas, geológicas, absolutamente tudo, biológicas também, da evolução das espécies, todos os mistérios, históricas, arqueológicas, absolutamente tudo está registrado ali. E o guardião, aquele que protege essas informações, que tem essa incumbência sagrada, dada por Gaia, que ele realmente é filho de Gaia, né? É filho de Gaia, é o Dreada. Tá? O Dreada, quem teve contato com ele direto foi o Randy Clemmer. Randy Clemmer, que esteve 17 anos, fez parte do programa de 20 anos, é um denunciante do Serviço Secreto Espacial. Ele esteve 17 anos em Marte, a história dele é fantástica, as informações que ele tem, eu vou ter que passar isso para vocês na próxima live, a visão dele de transição planetária, as informações a respeito de espécies alienígenas. Existem muitos alienígenas que vivem, se passam por humanos e vivem incógnitos. Então você pensa que é um ser humano, mas na verdade se trata de um extraterrestre. Quem falou isso, essa denúncia, ela surgiu, deixa eu ver se eu acho ele aqui, pelo ex-ministro russo, tá aqui, Dmitry Medvedev, em 2012, é o primeiro-ministro russo, ex-primeiro-ministro da Rússia, né? Existem extraterrestres espiões de governos trabalhando em certas organizações, governos monitorando, né? E eles se passam como seres humanos. Essa entrevista aqui foi realmente, o sargento Robert Ducan também fala a respeito disso, e outros denunciantes. Tanto é verdade, quando ele falou isso, ele estava se referindo a uma série que chama MIB, na Rússia, que era um documentário, e depois os Estados Unidos fez o filme Homens de Preto, baseado nisso, como uma sátira, para cair no descrédito, né, dessas informações. Isso é um fato, eu vou apresentar para vocês como que esses extraterrestres vivem aqui. Eles têm RG, eles têm CPF, têm casa, têm família, mas na verdade são extraterrestres. E eles estão em todos os países do mundo, tá? Todos os países do mundo. Existem várias raças diferentes, alguns benevolentes, outros nem tanto, tá? Que vivem aqui. Os próprios reptilianos, eles podem mudar a pele deles, né? E se apresentar de forma que se passe por um ser humano. Hoje não fazem mais isso porque o flash solar não deixa eles fazerem mais, então eles não podem subir à superfície, eles estão escondidos. Outra coisa também interessante, meus queridos, é a respeito do Gene Roddenberry. Gene Roddenberry, que é o autor do Star Trek. Lembra do Star Trek? Uma série muito famosa dos anos 60, foi feito um remake também na Netflix, você vai achar, Star Trek. Ele era amigo, tá? Esse Gene Roddenberry, do Andrija Puharich, que era o canalizador, um dos principais canalizadores do Conselho dos Cinco. E eles eram muito próximos um do outro. Aí dá para você ter uma ideia da onde que vem a inspiração
Ele é o principal roteirista do Star Trek, né? O Roddenberry, né? O principal roteirista do Star Trek, da série Star Trek, dos filmes. Então, aí você pode imaginar da onde que vem tanta imaginação, né? Entre aspas, né? Entre aspas. Porque ele era um amigo muito próximo do Hadrik Beharik, que é canalizador do Conselho dos Cinco. Sobre a Lua, vamos lá, agora vamos para o tema proposto da live. Vamos correr, porque o tempo urge, como diz o Dr. Tchapano, tá? O Dr. Tchapano está no canal 3, todas as lives do Dr. Tchapano a gente procura colocar ali no canal 3, Demis Viana 3. Tá ok, meus queridos? Sobre a Lua é bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Deixa eu pegar aqui, vamos comentar agora a respeito da Lua, né? Da Lua. A jornalista Linda Moulton, ela fez uma publicação, uma matéria recente, está na internet. A Lua é uma máquina inteligente. Até vou aqui mudar, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o green screen, eu acho que dá para mudar. Mudei, beleza. Aqui, já mudando para ficar no clima da Lua. Vamos alterar aqui, Então, ela fala que a Lua, na verdade, é uma máquina, é uma espaçonave inteligente. Ela fala que é uma máquina inteligente. Nós sabemos que se trata de uma espaçonave. Isso corrobora com as informações do David Adair e de outros denunciantes também do Serviço Secreto Espacial. Então, ela fala, outros cientistas também confirmam essa informação. Em 1966, Gordon MacDonald, cientista da NASA, a Lua é um corpo oco e vazio. Declaração do Gordon MacDonald, cientista da NASA. A Lua é um corpo oco e vazio. Outros que também corroboram com essa teoria, os cientistas russos, Mikhail Vassin e Alexander Shisherbarok. Acho que deve ser isso, que é bem difícil de pronunciar. Se eu não pronunciei direito, eu peço desculpas, porque não é fácil, tá? Alexander Shisherbarok, parece que é isso. No artigo da revista Sputnik, intitulado A Lua é a criação da inteligência alienígena? Uma pergunta. Aqui, matéria da revista Sputnik, intitulado A Lua é a criação da inteligência alienígena? Fala também que na Lua existem várias antenas e sondas interessantes, né? Várias antenas, né, que foram localizadas por satélite na Lua, e essas antenas mostram que a Lua, na verdade, é uma grande máquina, né? Eles fazem essa associação. Eu vou trazer aqui algumas informações científicas do David Aldair para elucidar, para nos ajudar a entender melhor esta questão. Vamos lá. Os índios americanos, eles falam que em um tempo remoto, a Lua apareceu. Segundo a tradição indígena, existiu uma época que não existia a Lua. E a Lua, do nada, ela apareceu nos céus. Olha que interessante, né? E os astrônomos também parece que estão confirmando esta informação que provém dos índios, da tradição indígena, da cultura indígena. Então, os índios, eles entendem que em certo momento a Lua apareceu nos céus. E em tempos remotos não existia a Lua, né? E eles fazem cantos, existem cantos indígenas, né, dos Hopi, os índios norte-americanos também, índios do Brasil, cânticos a respeito do surgimento da Lua, através de danças e cânticos também. Tem pessoas que perguntam para mim, Demis, mas se a Lua é artificial, se a Lua não é natural, como que se formam as fases da Lua? A lua minguante, crescente, lua nova, etc. Minguante, né?
É simples, meus queridos. A Lua, apesar de ser artificial, ela tem massa. E como ela tem massa, ela é grande, ela tem 3.600 quilômetros de comprimento, né, 3.600 quilômetros de comprimento. Então, ela submete à influência do movimento do Sol e da Terra. Através do movimento do Sol e da Terra, se forma as fases da Lua. Então, independente se ela é artificial ou natural, as fases da Lua vão se apresentar, vão se formar da mesmíssima forma. Tá ok, meus queridos? Vamos lá para evidências que a Lua é artificial, ela não é um satélite natural. Evidências científicas, né? As pedras da Lua não se alinham com a da Terra. Existe uma discrepância de 500 milhões de anos. Vocês estão entendendo? Uma discrepância das rochas da Lua com as rochas da Terra. Porque, segundo a teoria dos cientistas, a teoria oficial, né, oficial da ciência oficial, vamos colocar dessa forma, a Lua surgiu depois de uma supercolisão da Terra com outro planeta errante aqui do sistema solar. Então ele acabou colidindo com a Terra, uma grande colisão, é isso que eles falam, estão apresentando a versão da ciência, né, que nós temos à nossa disposição, aquilo que nos é apresentado. Então, teve essa colisão de Gaia com a Terra, né, esse planeta errante, aí teve uma grande explosão, os detritos foram parar no espaço, esses detritos, através da força gravitacional, se ajuntaram novamente, aí formou a Lua, e a Terra se formou novamente, se recompôs, né, porque ela ficou destruída, ficou estilhaçada, vamos colocar assim, ficou estilhaçada em pedaços, depois, através da força gravitacional, ela voltou, muito material foi projetado, é assim que eles falam, foi projetado no espaço, depois, através da força gravitacional, ajuntou tudo e formou a Lua. Então, segundo essa tese, as rochas que tem na Lua e na Terra, elas têm que ter mais ou menos a mesma idade. E se são rochas de Gaia, que era esse planeta errante que colidiu com a Terra, né, ela tem que estar aqui e lá também. Porque quando você tem uma colisão, mistura toda a composição de rochas, a química, tudo fica misturado. Então, parte dos dois planetas tem que ter tanto aqui na Terra quanto na Lua. E, no entanto, existe uma discrepância de 500 milhões de anos. Entenderam? Uma discrepância de 500 milhões de anos. Ou seja, a Lua é muito mais nova. É muito mais nova que a Terra. Muito mais nova. Tá? Isso é um fato. Tá? É um fato que eu estou apresentando para vocês. Então, a teoria da colisão é uma furada. Segundo David Odair, é uma furada. Não faz qualquer sentido. Vocês estão compreendendo, meus queridos? A Lua não tem campo magnético. A Lua não tem campo magnético. Então, imagine que um corpo celeste de 3.600 quilômetros que não tem campo magnético algum. Isso é impossível. Ela devia ter núcleo. Se ela tivesse núcleo sólido, ela teria campo magnético. E ela não tem campo magnético porque ela não tem núcleo sólido. Vocês estão entendendo? Igual a Terra. Ela não tem núcleo, ela é oca. Por isso não se forma campo magnético na Lua, tá? Eles falam que nós não conseguimos ver o lado oculto da Lua porque existe uma rotação sincronizada da Terra com a Lua. Isso é uma mentira. A Lua fica parada, ela não tem movimento de rotação nenhum, porque ela não tem campo magnético, ela não tem núcleo, por isso ela não faz um movimento de rotação. Por isso nós vemos apenas uma face da Lua, né? Então, a Lua não gira, ela não gira igual a Terra, né? Então, ela não tem campo eletromagnético, ela não tem núcleo fundido, por isso não tem atmosfera, entenderam? Por ela não ter núcleo fundido, por isso ela não tem atmosfera. E todas as outras luas, você pode ver as luas de Júpiter, as luas de Saturno, elas têm uma atmosfera. Europa,
Ela tem Titã também, ou que outra lua tem atmosfera. No entanto, a nossa lua não tem atmosfera nenhuma, zero atmosfera. Ela fica no vácuo mesmo do espaço, apesar que não existe vácuo no espaço, sempre existem partículas, fótons, moléculas e outras coisas mais, mas ela fica totalmente exposta no espaço. Isso é mais uma evidência científica que nós estamos apresentando aqui para vocês, né? A Lua tem recuado 3 centímetros da órbita, 3 centímetros, ela está se afastando 3 centímetros da Terra por dia. Por dia, a Lua se afasta 3 centímetros da Terra. E no momento, ela está a 383 mil quilômetros de distância do planeta Terra. No momento que a Lua parou, no momento que a Lua chegou aqui, ela estava a 35.800 quilômetros, que é o ponto geoestacionário onde são colocados todos os satélites da Terra. Então veja que é impossível isso ter sido formado de forma natural, ficar exatamente um satélite natural, ficar exatamente no ponto dos satélites aqui da Terra. Então isso foi feito de propósito. Outra coisa também importante que foi constatado. E também instalaram sismógrafos na Lua, ou seja, através de abalos sísmicos, e a Lua ficou badalando igual um sino. Então ela é completamente oca, ela é uma espaçonave. Aqui na cratera de Tycho, está apontado nesse quadrado amarelo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na cratera de Tycho, tá? Segundo Norman Berglund, vocês podem perceber que as crateras da Lua são gigantescas e, no entanto, não são profundas. Não tem profundidade. Uma cratera desse tamanho aqui na Terra, no nosso planeta, ela tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de profundidade. Mas por que as crateras da Lua não são profundas? Não são profundas porque a Lua é de metal. Ela é completamente de metal. Ela tem uma fina camada de poeira. Tanto é verdade que os astronautas da Apollo 11, quando foram colocar a bandeira dos Estados Unidos, tiveram muita dificuldade para colocar a bandeira, porque depois de passar pela fina camada de poeira, eles bateram no metal, chegaram aonde havia ferro. Então eles não conseguiam hastear a bandeira dos Estados Unidos ali. Foi uma dificuldade muito grande. Isso são todas evidências científicas fortíssimas, que a Lua se trata, assim, de uma espaçonave, é um grande ferro velho, é uma espaçonave, um grande ferro velho. A Lua nada mais é que uma espaçonave, uma grande sucata espacial. Ela não passa de uma grande sucata espacial. Interessante, meus queridos, que desde 1972 só existem 2 bases ali na Lua. Uma é a base dos Pleiadianos, que fica na cratera de Tycho, por coincidência também, que é situada na cratera de Tycho, e a outra base Loki, que é neutra, que se reúne ali, tanto a Capa Escura também quanto a Aliança SSP, é um local neutro, foi determinado que é um local neutro para reuniões, a base NOC, base de operações lunares. Tá ok? Agora, o ser humano ele foi impedido, ele foi proibido de explorar a Lua desde 1972. Esse decreto, essa norma, foi determinada pelos reptilianos. Eles proibiram o ser humano de ocupar, fazer exploração na Lua. Então, por isso que tem projetos, agora você tem sondas já ali, de astronautas e projetos da China, da Rússia, dos Estados Unidos também. Isso mostra. O que eu estou querendo dizer com isso, meus queridos? Eu estou querendo dizer com isso que o ser humano agora tem permissão de estar ali. Então, a Lua foi liberta. Então, nós temos que libertar a Lua, Marte, também que está no processo de libertação, e a Terra. Então, a Lua está 100% liberta. Tá? Isso é um sinal, isso é um indicativo que a Lua não está mais sob custódia dos reptilianos. Vocês entenderam agora? Não está sob custódia. Por isso nós temos livre acesso à Lua. Porque antes o único acesso era através da base Loki, que não podia ser oficial.
apenas aquele local. Então, explorações, querer pegar, de repente, para você ter uma ideia, hoje eles estão querendo pegar o hélio 3, existem projetos para o hélio 3, que é energia livre para nós, na Lua. Então, antes isso era impensável, porque era impossível, porque a Lua estava sob custódia dos reptilianos, sob a tutela dos reptilianos. Eles controlavam a Lua. Agora, eles perderam esse controle. Então, a Lua está liberta. Então, o ser humano pode utilizar o hélio 3, que é uma grande tecnologia. Nós sabemos também que na poeira lunar existe uma propriedade que é um fertilizante, um poderosíssimo fertilizante também, que pode ser utilizado para a cura de todas as doenças, que foi trazida para a Terra, além da missão Apolo. O próprio David Dair confirma essa informação. Ele pegou isso, ele pegou um vídeo do Elner Van Braun, e mais um senhor que agora não lembro o nome, mostrando esse super fertilizante que também pode ser utilizado para a cura de todas as doenças. São propriedades que foi concedida pelo Sol. O hélio, por que é rico em hélio 3, a Lua, e na Terra não tem? Por causa da nossa atmosfera espessa. Como nós temos uma atmosfera espessa, o hélio 3 não consegue chegar até a superfície do nosso planeta. Mas a Lua, como não tem atmosfera nenhum, ela é riquíssima em hélio 3. Tem muito hélio 3 lá. E o hélio 3 é uma propriedade que pode nos dar energia livre. Então, isso é uma notícia muito positiva para o planeta Terra e para a transição planetária. Veja vocês que existe ainda alguma resistência. Existem pessoas que falam, não existe resistência nenhuma. Bom, se não existisse resistência nenhuma, se a Terra estivesse 100% ok, simplesmente a transição planetária já teria acontecido. Vocês estão entendendo? Existe ainda certa resistência. Por quê? Porque depois que a Superconfederação determinou a nossa libertação, muitos não aceitaram essa decisão. E eles permanecem aqui e eles vão ficar aqui até o último minuto. Eles vão resistir até o fim como terroristas, como psicopatas, né? Eles estão agindo como psicopatas porque eles são psicopatas. Então eles estão persistindo, estão dificultando esse processo. Mas eles já estão derrotados. Sabe aquela batalha que você sabe já o resultado final? Você já sabe que não tem como vencer, mas eles estão jogando tudo que tem, porque são psicopatas. Estão entendendo? Não existe um motivo para isso. Eles vão ir até o fim. Se a Terra estivesse 100% liberta, se todos os escuros tivessem sido destruídos, o evento já teria ocorrido. Simples assim. Bem simples assim. O evento não aconteceu ainda porque existe resistência. Tá ok, meus queridos? Isso é um fato, tá ok? Porque não tendo escuros, não tendo reptilianos, não tendo mais a capa escura, não tem nada que impeça o evento. Não existe qualquer tipo de obstáculo. O evento já teria acontecido. Então, vamos tomar muito cuidado na análise de certas coisas. Tá? Isso é uma precaução que eu estou mostrando para vocês, tá? Vamos ficar antenados, vamos entender as coisas, porque 1 mais 1 tem que ser 2, né? Você não pode ter 1 mais 1, mas não ter o resultado positivo. O resultado tem que aparecer. Ou seja, capa escura destruída, escuros destruídos, igual transição planetária. Se você tem os escuros destruídos fora de cena e não tem um resultado transição planetária, é porque alguma coisa está errada nessa equação, tá ok? É bem simples assim. Alguma coisa não está batendo. Alguma coisa não está muito certa nessa equação matemática. Deve ter algum erro aí, né? No mínimo, algum erro. Eu vou falar aqui também, agora, como o nosso tempo é reduzido, eu vou apresentar para vocês a respeito de Gaia. Vou voltar aqui, vou mudar o cenário, já mudaram os ares, né? Já falamos da Lua,
Deixa eu pegar aqui e voltar para os nossos amigos. Pronto. Já mudando o cenário novamente, já com novos ares, uma nova energia, energia de Gaia. Vamos falar a respeito da transição planetária e da energia que emana das mulheres. Então, as mulheres, o sexo feminino, tem uma interação mais próxima com Gaia. Então, vocês, mulheres, sentem mais, são mais sensíveis à energia de Gaia, ok? Muito bem. Então, tanto é verdade que quando houve o movimento da transição planetária, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e fora do Brasil, na Europa, um abraço também para os nossos amigos europeus, portugueses, dos Estados Unidos que acompanham as nossas lives, né, já aproveitando o ensejo. Do Japão também, que eu sei que nos acompanham. Então, meus queridos, como Gaia está próxima da energia feminina, então você pode perceber, isso é um fato, isso aí pode ser constatado facilmente, que a grande maioria do despertar se faz pelas mulheres. Então, as mulheres são a maioria das pessoas que despertaram, mas isso está mudando. Então, Gaia está formando uma nova mulher com uma nova consciência, uma expansão da consciência, né? Porque nós somos seres multidimensionais e multiconscientes também. O que significa um ser multiconsciente? Nós temos nossa consciência pode estar em várias dimensões diferentes. Tanto é verdade que nós temos a percepção sensorial, que é nata do ser humano, que está escrita no nosso DNA, que está sendo desenvolvida a cada flash solar, a cada ressonância de Schumann. Então, essa energia maravilhosa, ela se aproxima cada dia mais. E a mulher é mais sensível. No entanto, para uma nova mulher, é necessário também o quê? O quê? Alguém vai me responder aqui. Para uma nova mulher que está se formando, é necessário o quê? Um novo homem, é claro. Para uma nova mulher que está se formando, uma nova consciência, é necessário também um novo homem, mesmo porque a energia sagrada, a taquiônica, a energia sagrada dos táquions pode ser formada através da união do princípio masculino e do princípio feminino. Então, o masculino é importantíssimo nesse processo, mais do que necessário. Mais do que necessário. E para isso aqui é uma informação da nossa amiga Lisa René, que é uma grande canalizadora do Serviço Secreto Espacial, tá? Então ela passa por um processo bem rigoroso, dessas informações. Ela fala a respeito do rei Arthur. Lembra do rei Arthur da Tábula Redonda, meus queridos? Acho que todo mundo conhece. O rei Arthur é um arquétipo da estrutura do novo ser, o elo da realidade de ascensão em contraposição ao domínio da grelha da escuridão que permeia a humanidade. Então, está sendo criado um Albion, um portal que muda a realidade física e espiritual do planeta para a configuração de Gaia. O casamento de Arthur, consciência crística, com Gaia, a Mãe Terra, se dará o novo estado de consciência, o Stargate do ciclo temporal alterado pelos arcontes. Olha que notícia impressionante. Então, essa grelha de dominação ela está sendo alterada através de um portal. Esse portal se formou na Inglaterra. Então, o rei Arthur ele tem uma energia crística, porque a energia crística está em todos os seres espiritualizados. Então, a energia crística é do amor, da misericórdia, da compaixão. Toda vez que você tem compaixão, misericórdia, amor à humanidade, serviço aos outros, gratidão, você está emanando energia crística. E o rei Arthur,
ele tem energia crística porque é o seguinte, ao mesmo tempo que ele tem sensibilidade, ele também tem a virilidade, entendeu? Que é muito importante para o princípio masculino. Aquele homem que tem posição, que tem firmeza nas suas ações, que é importante, que é um princípio da característica fundamental, da característica masculina que deve ser preservada. Então, o novo homem não será um homem frouxo. Ele será um homem espiritualizado, mas ao mesmo tempo um homem super viril, né? Para fazer o par perfeito com a nova mulher. Gaia, gerada pela energia de Gaia. Então, essa energia, esse portal, essa energia do rei Arthur está sendo catalisada pelos homens. Por isso que está aumentando cada dia mais homens interessados na transição planetária. O número aumenta mesmo. Por que eu posso dizer isso? Porque como eu tenho canal no YouTube, eu posso constatar. Quando eu comecei o canal, era 75% mulher, 25% homem. Olha que diferença, né? Chegava a quase 80%, para ser verdade. É uma coisa absurda. Quando começou, era 80% do sexo feminino, 20% feminino. Esse número está se igualando. Interessante, quando eu recebi essa informação, eu queria passar isso para vocês, olha, há muitas lives lá atrás, mas eu não tive oportunidade, sempre tinha outro assunto, ou se estendia demais, e eu não conseguia falar. Mas assim que essa notícia veio, eu comecei a perceber que muitos homens começaram a ficar interessados na transição planetária. E isso me deixou muito feliz. Isso não é coincidência, com certeza. Isso não é coincidência. Falta, eu sei. O tempo está encerrando, ali, a gente está falando do tempo. É porque aqui no canal da TV Galáctica a gente tem um tempo determinado, tá? Para fazer as lives, tá ok? Então, meus queridos, isso é fantástico. Então, para a criação da nova mulher, porque a primeira mulher foi formada, nós temos também agora a criação do novo homem para formar um par perfeito com a nova mulher que foi formada. Então a mulher, ela recebeu a energia do flash solar de Gaia primeiro. Por quê? Porque como Gaia tem o princípio feminino, o nosso planeta tem gênero feminino, Gaia tem gênero feminino, então as mulheres, elas ficaram mais sensíveis ao chamado de Gaia. Por isso que quando surgiu a mensagem da transição planetária a respeito do flash solar, as mulheres aderiram com mais facilidade. Teve maior adesão por parte das mulheres. Sabendo disso, que os homens não podem ficar para trás, porque é necessário, né? Também os homens são importantíssimos. Os guardiões, juntamente com os mestres ascensos, abriram um portal, tá? Um portal na Inglaterra, com a energia crística do rei Arthur. Então, a característica do rei Arthur, a energia do rei Arthur, vai ser a energia que vai ser transferida para o novo homem que está se formando. Vocês compreenderam, meus queridos? Então, isso é uma notícia maravilhosa. O rei Arthur, que ele representa a virilidade, a firmeza, a valentia no sentido bom da palavra, de firmeza, de postura, e ao mesmo tempo alta espiritualidade. Então, 2 requisitos básicos, acho que toda mulher quer. Eu tenho certeza que toda mulher quer isso no homem. Essas 2 características que são importantíssimas, que são importantíssimas na construção do novo homem. Então, vamos ficar felizes. Gaia está em gestação, Opa, aqui, que vocês podem ver, ela está grávida nesse momento. Por isso nós estamos sentindo as dores do parto, que são esses problemas, essas dificuldades, mas isso vai passar e logo, logo vai nascer
uma nova humanidade, um novo pequenino que está se formando, uma nova civilização, um novo mundo, né? Já estamos nos momentos finais, já estamos no momento do parto mesmo. Os 9 meses já se passaram, fazendo uma metáfora aqui, e já estamos na mesa, já ali com os parteiros, né, que são os nossos irmãos galácticos e a fraternidade branca, para que isso ocorra da melhor forma possível. Um beijo no coração de todos, o tempo, acredito que já tenha se esgotado, né, Leti? Um beijo no coração de todos, espero que vocês tenham gostado. E aguardo vocês quinta-feira na live de perguntas e respostas. Nessa quinta-feira, live de perguntas e respostas no canal Demis Viana 2. Um beijão no coração de todos. Até uma próxima live.